Olá, meninos e meninas do estudo de O Livro dos Espíritos, da quinta-feira, às 20 horas, no Centro Espírita do Calvário ao Céu. Estamos gravando a primeira parte do nosso estudo do dia dessa quinta-feira, dia 11 do 6, que nós vamos estudar o livro quarto, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Mas nós já começamos na semana passada, estamos no item 4 desse capítulo, que se chama Natureza das Penas e dos Gozos Futuros. A questão que nós vamos abordar inicialmente na aula de hoje é a questão 965. E a questão 965, Kardec pergunta: as penas e os gozos da alma após a morte têm alguma coisa de material? E a espiritualidade nos esclarece que não, porque os espíritos não são matéria. Então, tanto as dores, não é? Usando assim uma expressão, ou seja, as penas, quanto os prazeres, ou seja, os gozos da vida futura, não são materiais. Quer dizer, é que nós não temos como entender isso, porque todas as vezes que nós pensamos em dor e prazer, nós pensamos do ponto de vista de quem está encarnado, não é? Mas poderíamos pensar assim, num prazer de uma conquista, não é? Quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa muito legal, ou nós mesmos fazemos alguma coisa que seja, do nosso ponto de vista, bem legal, e a gente fica feliz, né? Aquela sensação é prazerosa e não é material. Assim como a gente pode sentir tristeza por nós ou outra pessoa não ter conseguido alguma coisa, não é? Então, talvez essa seja a melhor metáfora para que a gente possa compreender o que é essas dores e esses prazeres, ou seja, essas penas e esses gozos na vida futura. Mas, claro que isso é uma parca ideia, né, de tudo que pode se apresentar após o desligamento do espírito em relação ao corpo, né? Bom, a questão 966, Kardec pergunta: por que o homem, né, faz ideias tão grosseiras e absurdas das penas e dos gozos da vida futura? O Espírito Verdade responde: porque é a infância ainda, né? Nós estamos é, engatinhando na compreensão das questões do universo. Apesar de toda a nossa arrogância, achando que a humanidade é a última bolacha do pacote aí, né, aqui no planeta Terra, que nós somos o que tem de melhor, na verdade, pela instrução dos Espíritos, sabemos que não estamos nem na metade da jornada. Então, nossa visão ainda das coisas é muito turva por conta da nossa inferioridade. E eles acrescentam na resposta que depende muito daquilo que nos é ensinado, não é? Então, as crenças que a pessoa tem, que é ensinada a ela durante a vida, faz muita diferença naquilo que ela vai passar no mundo espiritual. Vou acrescentar alguns exemplos que não estão aqui. Se a pessoa entende que após o desencarne, pelas convicções religiosas, ela deverá dormir até o dia do juízo final, ela pode realmente ficar dormindo por um longo período. Se ela entende que ela vai para o inferno, né, ela pode realmente ter uma criação mental, porque muitos, milhões de espíritos têm essa mesma sensação, então acaba criando uma região que se assemelha àquilo que eles imaginavam, porque foram ensinados, né? Mas que de fato não é, o inferno não é uma localização geográfica, mas pode ser plasmado, né? Assim como o nosso medo faz com que a gente veja coisas que não existem, é mais ou menos isso que acontece. Os espíritos plasmam mentalmente as regiões de sofrimento com base naquilo que eles acreditavam, que foram ensinados. Daí a doutrina espírita ter um papel muito importante em desmistificar isso, em quebrar essas crenças de penas eternas, né?
de sofrimentos infinitos. Porque entendendo que Deus é bom, nós vamos saber que todas as pessoas terão oportunidades de se redimir. Ainda uma última coisa, o Espírito Verdade responde que a necessidade de nós reformarmos os conceitos das religiões terrenas. Na questão seguinte, a 967, a pergunta é: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Bom, seria muito difícil para a gente, seria difícil compreender o lado da dor, né, das penas que nós já experienciamos, que dirá compreender coisas que ainda não tivemos a chance de vivenciar no mundo espiritual. Então, os bons espíritos, claro que sentem coisas que nós ainda não somos capazes de sentir. Nós não somos. É mais ou menos como explicar para uma criança o que é uma paixão adolescente, né? A criança não vai entender, vai falar: não, isso eu não estou conseguindo captar o que você quer me dizer. Então, se os bons espíritos tentassem relatar o que eles sentem, não haveria palavras suficientes para isso. Uma médium, certa vez, me descreveu uma região, ela entende que foi um desdobramento durante o sono, e ela descreveu uma região muito bonita, e eu me recordo que ela dizia assim: havia alguns animais voando, mas eu não sei te dizer o que era. Não eram pássaros, mas também não eram borboletas. Eram animais belíssimos, pequenos, mas nenhum que eu conheça para te dar uma referência. Então perceba, né, que isso, claro, uma região intermediária, longe das regiões divinas. Já faltava palavras. Quando o André Luiz ditou seus livros para o Chico, em Nosso Lar, vocês devem ter lido isso ou visto no filme, que havia algo semelhante ao notebook, até ao celular, né? Lembra que eles podiam ver o governador onde estivesse? Isso na década de 40, quando a humanidade ainda não pensava. Mas por que não deram o nome certo? Não falaram que era... Porque lembra que o André Luiz foi convidado a escrever pelo Emmanuel, e ele falou: você quer usar o método tradicional, né? Que é como se fosse com a caneta, ou você quer usar os novos equipamentos? E o André Luiz podia até escolher, mas numa época em que nós aqui no mundo encarnado nem tínhamos acesso ainda a essa tecnologia, portanto não tinham palavras para descrever isso, né? Aqui tem uma observação ainda da 967 que eu gostaria de falar. Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus nos quais os gozos são relativos ao estado moral. Então, se nós pensarmos desde os espíritos mais atrasados até os espíritos puros, não são 3, 4, 10 escalas. Temos lá a classificação dos espíritos para nos dar uma referência didática, mas uma infinidade, né? Cada um está num estágio, com melhorias num campo e ainda faltando melhorias em outros. Então, essa infinidade de possibilidades é que dá diversidade também de sensações. Alguns de nós podemos ter progredido em alguns aspectos morais e termos uma paz de espírito já nesse sentido. Por outro lado, nos falta muito para progredir em termos intelectuais para entendermos as coisas, ou vice-versa. Podemos progredir um pouco na compreensão das coisas e, ao mesmo tempo, sermos atormentados pelas nossas questões internas, né, no que diz respeito ao sentimento. Paramos por aqui nessa primeira parte.